Aleluia. Amados, então chegou o momento da palavra, este momento especial que Deus vai nos preencher, vai nos direcionar, vai nos repreender, vai nos exortar, mas também nos encorajar para que estejamos preparados para honrar Cristo naquele grande dia. E é com uma grande honra que nós convidamos a preciosa pastora Mônica, diretamente do Quênia, para nos dar uma palavra. A Bíblia diz que nós temos que honrar as pessoas que vêm de outros países. E nós estamos aqui honrando a nossa irmã, que caminha no Santo Ministério há tanto tempo, para partilhar um pouco do que o Espírito Santo tem testificado no coração dela. É uma grande honra e eu dou uma salva de palmas a Cristo Jesus pela vida da pastora Mônica para vir e nos dar uma palavra. Amém. Uma salva de palmas a Cristo. Hallelujah. Hallelujah. I would like us to pray. I request that we can pray. Hallelujah. Vamos orar. We always stand up when Por we favor, pray. levantem-se. Vamos orar. Amen. Amen. Let us allow me to pray. Father, in the mighty name of Pai, no Jesus, poderoso nome de Jesus, before your holy presence we diante come, da tua santa presença, acknowledging your supremacy, nós pedimos misericórdia, that there is no God like you. porque não há nenhum outro Deus como tu. You who has given us life today O Senhor Jeová nos deu vida hoje and watched over our lives, e nos cuidando lives, da nossa vida and allowed us, Father, to sit at the feet of your mega prophets, e nos permitindo, Senhor, sentarmos aos pés dos seus mega profetas, that we may be well instructed at this critical hour, para que possamos estar bem instruídos nesta hora crítica. as we see that things have changed. Como nós vemos, as coisas mudaram, But we thank you, Jehovah, mas nós te agradecemos, Jeová, that in your great love and mercy, que pelo teu grande amor e misericórdia, it is you who forgives our sins. tu és aquele que nos perdoa os nossos pecados. And we thank you for the blood of Jesus. E nós te agradecemos pelo sangue de We Jesus. thank you for the mighty Holy Spirit of God, Nós te agradecemos pelo poderoso Espírito Santo de who Deus, teaches us even to be holy, que tem nos ensinado a ser santos, even as we continue to fellowship here. enquanto nós continuamos a ter comunhão aqui. May you allow the Holy Spirit of Jehovah to take over, Que tu permitas que o Espírito Santo de Deus tenha o controle, that Lord Jehovah, que o Senhor Jeová, everything that you need us to hear and to understand que o Senhor nos ajude a ouvir e entender, will be to glorify Jesus porque estamos aqui para glorificar Jesus and to teach us the fear of the Lord. e nos ensinar o temor do In the Senhor. mighty name of No Jesus, poderoso nome de we pray Jesus, trusting and believing. nós oramos e cremos. Amen. Amém. Amen. Amen. The Lord bless you. Que o Senhor os abençoe. Amen. Amen. I want to make a disclosure Eu quero fazer uma declaração at this hour nesta hora, because the mega prophets of God porque os mega profetas de Deus, have prescribed a dressing and a manner for the women. eles têm, They have You can prescribed. speak a little bit They louder. have prescribed a dressing Eles prescreveram uma bênção for the women para as mulheres in this ministry. neste ministério. So if you look at my feet, Então, se você olhar os meus pés, you can see I am in open shoes. você pode ver que eu estou com os meus sapatos abertos. That is why I had some fear to come here.
É por isso que eu estava com um pouco de medo de vir aqui, because in Kenya we don't appear in church like this. porque no Quênia nós nunca entramos na igreja com os nossos pés com sandálias. But my fright was very long. Mas o meu medo não My durou fright. muito. Yes, it was very long. Meu voo foi muito longo, So my feet are still swollen. então meu pé ainda está muito inchado. So I'm not able to put on closed shoes. Eu não consegui colocar sapatos fechados, no But problem. I bless the Lord. Mas eu bendigo ao Senhor, So there is no contradiction. porque não há nenhuma contradição. Don't think that I am going contrary to the instructions. Não pensem, por favor, que eu estou andando em instrução contrária, andando no caminho contrário às instruções. Amen. Amém? No problem. Hallelujah. Aleluia. The word that was projected here, the book of 2 Timothy chapter O livro de 2 2, verse Timóteo, 4, capítulo 2, versículo 4, has encouraged me this morning. me encorajou nesta manhã, agora eu vi. Yeah, because when I was asked to speak, Porque quando me pediram para falar, I wondered, the people here in Brazil are very powerful, e eu fiquei pensando, as pessoas aqui no Brasil são muito and poderosas. it is a church at the heart of the mega prophets. É uma igreja que está dentro do coração dos mega profetas. So I really didn't know what to say or to do. E eu realmente não saberia o que dizer ou o que fazer. But the word said that be ready at any given time. Mas a palavra de Deus diz, esteja pronta em todos os tempos. Amen. So the Em Lord todas is as mighty. oportunidades. O Senhor é poderoso, Yeah, because His word is powerful and living. porque a sua obra é poderosa e é viva. Yes, and A sua palavra é poderosa e é I viva. want to introduce myself again Eu quero me apresentar novamente, so that you can see where I am coming from. para que vocês possam ver de onde eu vim. Are there people who need to be interpreted for so that I can speak slowly or faster? Ok. Ela está pedindo se eu posso interpretar simultaneamente para que ela possa falar mais rápido. If I can hear you, I can do that. Okay, okay. If you speak I clearly, speak clearly. I can translate over you. Okay. Yes, I can. Yeah, I want to introduce Eu quero me myself apresentar a mim mesma and say that. e dizer, Sorry, I want to say that eu quero dizer, I fala pra ela, por favor. I joined the ministry of the Eu me Lord juntei ao ministério do Senhor in the year no ano 2011. de 2011. So many years, Então, I durante muito, you can go and many years I have sat at por the muitos council anos, of the eu me Lord. sentei dentro do conselho do Senhor. Hallelujah. Aleluia. By the time I was E no joining, tempo quando eu me juntei I ao was just ministério, a professional in eu era religion, apenas uma profissional em Queritio and I was devoid of the holiness of God. e eu não tinha a santidade de Deus. I was just following things like any other Eu person, estava apenas seguindo todas as coisas como qualquer outra pastora. and I really hadn't heard about Eu the nunca message tinha that the mega ouvido a prophets brought respeito to da us mensagem que os mega profetas do Senhor trouxeram para nós. until a day I went out of Até the o country, dia quando eu saí do país, and when I was searching for things to keep me E busy, quando eu estava procurando coisas só para me ocupar, I came across the message, eu encontrei uma the mensagem, message in YouTube uma mensagem no that the YouTube mega prophets of the Lord had que preached, os mega profetas do Senhor haviam and by pregado. then we were E preparing então nós estávamos nos preparando for the meeting in the year, para a reunião. I think it was Eu 2011, acho que foi no ano de 2011, the meeting in a, Kisii. a reunião em Kisii, I think if you hear the mega prophets talking acho about the reign of que God, vocês já tinham ouvido os profetas do Senhor falarem sobre a all the chuva de rain that Deus. has ever rained in Kenya, Todas as vezes que choveu no Quênia, the rain in Kisii was the heaviest. a chuva de Kisii foi a maior. It was the biggest. Foi a maior. We haven't seen any other rain Nós like that. nunca tínhamos visto outra chuva como So aquela. me in my religion, Então eu, na minha religião, by then Kenya, before then there were so many false prophets. antes disso,
tinha tantos falsos profetas that used to come and que confuse us. costumavam vir e nos confundir. And I was moving from church to the other. E eu estava me movendo de uma igreja para outra. And I knew that I was really off the mark E eu sabia que eu estava totalmente fora do caminho. because I was keenly reading the Bible Porque eu estava lendo a Bíblia from my childhood. desde a minha infância. So one thing I want to encourage us Então, por que eu quero nos is encorajar? that we be good leaders of the Bible Para que sejamos bons leitores da Bíblia and also prayerful people e também, and be prayerful. e pessoas que oram constantemente, The way the disciples of our Lord Jesus, they did. assim como os discípulos do nosso Senhor Jesus faziam. So one other thing Então, uma outra is, coisa is that I am a mother of 3 é que eu sou uma mãe de 3 filhos and also a wife e também uma and a esposa professional. e uma profissional. But I said that all that Mas eu notwithstanding, digo que tudo isso não vai permanecer. the one thing that made a difference in my life Aquilo que fez diferença na minha is to know vida the God of the mega é prophet. conhecer o Deus dos profetas. So do I really Senhor. want to encourage the Então, eu people, realmente quero encorajar the as people who pessoas, have been placed here, as pessoas the que foram evangelists, levantadas aqui, the men and Ah, the women, aos homens e as mulheres que foram levantados hoje, that ungidos, it is not by power or que by isso might, não é nem por força, nem por poder, but by the Spirit of the mas living é pelo God. Espírito do Senhor Deus. I used to be a very fearful Eu person. costumava ser uma pessoa que tinha temor. In fact, for your information, Na verdade, para sua informação, I never even used to stand before people. eu nunca nem costumava ficar diante I das never had the pessoas. boldness, Eu nunca tive a coragem, but the Lord is the one who transforms. Our legion, hoje na nossa legião, I think they na have nossa finished now. região, They have finished now. We were celebrating nós estamos celebrando one person uma who pessoa was a former lunatic que era um lunático, uma pessoa and a louca, cripple e era aleijado, and a violent lunatic. e ele era um lunático violento. And he was healed E ele foi curado and fully delivered by e the Lord. totalmente liberto pelo Senhor. So in our altar we have that testimony. Então, no nosso altar, nós temos este So testemunho. we know what the Lord has Então, done nós sabemos o que o Senhor tem and what feito He can do. e o que Ele pode fazer. So Então, this actually in Kenya, every na village has a verdade, miracle. no Quênia, cada vila tem um milagre. Every village has a miracle. Cada vila tem um The milagre. reason we are very much afraid A razão pela qual nós temos that muito if temor we don't make it to heaven, é que se nós não levarmos este povo para o nobody céu, will have an excuse. ninguém vai ter uma desculpa. Hallelujah. Aleluia! So we bless the Lord Nós bendizemos ao for the Senhor current move pelo mover to atual bring in the nations para trazer as that they nações may also prepare. para que elas também possam se preparar. So I want to speak Então, about a eu quero word. falar a respeito de uma palavra. I want to read the Bible. Eu quero ler a Bíblia. If you can turn with me the book of Abram Matthew, comigo no livro de Mateus. the book of Matthew chapter O 4, livro de Mateus, capítulo 4. and we will read a scripture there. E nós vamos ler uma escritura aqui. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Amém. It is a blessing É uma bênção to know that we have hope beyond the grave. saber que nós temos esperança além do túmulo. Aleluia. The black people, the white people, As pessoas negras, as pessoas brancas, the young and the old. os jovens e os velhos. Hallelujah. Aleluia. That one day Que um dia everything will pass away. tudo vai There passar. are tall buildings here, Há prédios muito altos very aqui, beautiful roads, muitos lugares muito bonitos, but we know mas nós that sabemos soon and very soon, que muito brevemente Jesus Christ the Jesus Messiah, Cristo, o He Messias, is coming. Ele está vindo. And to see the new Jerusalem, E nós estaremos na Nova the home Jerusalém, of the
righteous. O lar dos justos That is where I long to be. é lá onde eu desejo estar. Because in this world, Porque neste mundo there are so many troubles. há tantos problemas, There are sicknesses. há enfermidades, There are challenges. há desafios, But the Lord is directing us mas o Senhor está nos dirigindo that we may all have hope. para que todos possamos ter In esperança. Kenya, as I have said, No Quênia, como eu disse, people have been healed. as pessoas têm sido The curadas, lunatics. os lunáticos. Yesterday we celebrated the big Ontem miracle of nós HIV. celebramos um enorme milagre, a HIV/AIDS foi curada. Hallelujah. And it was detailed very well. E o Senhor curou muito bem. The mightiest prophets of the Lord tells us Os profetas do Senhor nos dizem that the que, glory of the Lord is in the details. que a glória do Senhor é nos detalhes. Hallelujah. Aleluia. And he asked the professionals, E eles perguntamos aos profissionais, they brought out the testimony of Jesus very well. eles trouxeram o testemunho de Jesus muito bem, That even the professionals, we may cast down our crowns. para que os profissionais, We may eu put acho que eu não estou, We may put down our titles nós possamos deixar de lado os nossos títulos, talvez daqui eu vou entender melhor, and be able to worship the Lord. e possamos adorar o Senhor. Hallelujah. Aleluia. So I'm reading the book of Então Matthew eu vou ler chapter o 4, livro de Mateus, capítulo 4, from verse 12. do versículo 12. Can I start reading? Yes, pode Amen. começar. Amen. When Jesus heard that John had been put in prison, he withdrew to Galilee. And so I continue. Yes, please. Verse 13, the Bible says, Versículo 13. leaving Nazareth, he went and lived in Capernaum, which was by the lake in the area of Zebulun and Naphtali, fulfill what was said through the prophet Isaiah. Verse 15, Versículo 15. land of Zebulun and the land of Naphtali, the way of the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles. The people living in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. Hallelujah. Verse 17, that is where my target is. From that time, Versículo 17. Este é o nosso alvo. from that time on, Jesus began to preach. A partir deste dia, Jesus começou a pregar. Repent, for the kingdom of heaven has come near. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Hallelujah. Aleluia. For many years, Por muitos anos, many days and many months, muitos dias e muitos meses, we have lived enjoying the nós things of the temos earth. vivido aproveitando a vida na terra, The nation of Brazil, a nação do Brasil, the nation of a Kenya, nação do the Quênia, nations of the earth. as nações da terra. We have lived Nós temos because vivido every nation is known for something. porque cada nação é conhecida come por to alguma Kenya, coisa. Se você vier ao Quênia, You have people who are known você for vai ter athletics. pessoas que são conhecidas for their. We have people who can learn Somos pessoas que podem aprender and win many medals. They can learn and win great accolades. Você pode ter pessoas que aprendem, que podem ir e chegar até ir a grandes universidades. And I think sometimes back, the nation of Brazil was known for football. Eu acho que algum tempo atrás a nação do Brasil era conhecida pelo futebol. Every nation on earth is known for something. Cada nação da terra é conhecida por algo. And I And want Kenya is known by what? by learning E o Quênia é conhecido como uma nação que gosta de aprender. long lessons. Grandes lições. Young men can learn, Os jovens podem and aprender. young girls. E as jovens, as And moças. they have become rich by that. E eles se tornaram muito instruídos por causa disto. And I want to believe that when Jesus was mentioning these towns, Eu acho que quando Jesus era mencionado nestas cidades, they also had something they were known for.
Também tinha algo naquelas cidades pelas quais elas eram But conhecidas. all that notwithstanding, Mas nada daquilo iria permanecer. our Lord Jesus referred to them O nosso Senhor Jesus se referiu a eles. as villages that were living under the shadow of darkness. Ele se referiu àqueles lugares como os lugares onde as pessoas viviam debaixo da sombra da morte. Because you will agree with me, Porque vocês vão concordar comigo, without having known the Lord, sem ter conhecido o Senhor, life can be meaningless. a vida não tem sentido. And yesterday, when we were in Addis E ontem, quando nós estávamos and we were waiting to board the plane, no aeroporto esperando para entrar no avião, and I saw a lot of young men, eu vi muitos jovens. then I remembered the message by the mega prophet Então eu me lembrei da mensagem dos profetas and the great burden that he has for the people and the nations of the perversão sexual and all that manner of immorality. e todo tipo de And it is imoralidade. true. E é verdade. You look at people, Você olha para as and you can pessoas see e você pode ver be it in the manner of their dressing pela forma como elas se vestem or even in their behavior. ou até mesmo pela forma como se Actually, you comportam. look when you are in a public space, Que normalmente quando você olha quando in, elas estão em in your lugares manner of públicos, dressing, a sua maneira de vestir, you appear to be the odd one out. nós neste ministério parecemos que somos pessoas fora. Hallelujah. Aleluia. And then I was wondering in my heart, Então eu estava pensando no meu coração. are these people comfortable? Será que essas pessoas estão Do confortáveis? they know what is awaiting? Será que eles sabem o que está esperando por eles? And was it not for a language barrier? E se não fosse pela barreira da língua, You feel that you should forsake many things eu sentia que eu tinha que deixar para lá muitas and go coisas and tell people e ir e dizer para as that pessoas ahead is bad. que o que nós temos adiante de nós é muito Aleluia. ruim, é muito horrível. Even as Aleluia. we see things happening Mesmo enquanto vemos as coisas acontecendo politicamente, and the fulfillment of every word e o cumprimento de cada palavra that we have had the privilege que nós tivemos o privilégio even to hear the até prophecy, mesmo de ouvir a profecia, even long before it comes to as happen. profecias muito tempo antes até mesmo de In acontecer. fact, I was leading the book of Jeremiah Eu estava 48. lendo o livro de Jeremias, And capítulo 49. 48 e We are 49. not going to read, but go and Nós read não it in your vamos ler, home. mas você deveria ler na sua casa. And you will hear what prophet E Jeremiah você was vai saying. ouvir o que o profeta Jeremias estava dizendo. So you are able to understand the Então role of the você vai prophet poder entender a palavra do and profeta the role of prophecy e o Senhor da profecia in the life of mankind. na vida da humanidade. Then I ask myself, Então eu me perguntei, we the privileged church como uma igreja that privilegiada has had all these instructions, que recebeu toda essa instrução, and yet many e people, entretanto muitas pessoas, they are still lost in eles ainda sin. estão perdidos no But I want pecado. to bless the Lord so much Mas eu quero abençoar muito ao because Senhor, even the blessings that were released porque by the até Lord this mesmo morning, as bênçãos que foram liberadas pelo Senhor nesta they manhã, are to help us as we serve elas the são Lord. para nos ajudar enquanto servirmos ao Senhor. That like the evangelists, when you go and declare the Que word of the assim Lord, como os evangelistas, quando elas forem e vão decretar a palavra do Senhor, the Lord gives us power o Senhor nos dá poder, because ours is to say, porque para nós Ours temos is que to falar, declare. nós temos que declarar, whether it is our family members, quer seja para os nossos membros whether das it is famílias, our colleagues, ou para os nossos all colegas, our ou os neighbors, nossos vizinhos, because at one porque point, em um ponto, the Holy Spirit of o Jehovah Espírito Santo de will Jeová be able to vai quicken ser them capaz de despertá-los and to know e saber that when everything else que gives quando way, tudo tiver terminado, and like the song we sing, e como o cântico que nós cantamos, on Jesus the solid rock I stand, que Jesus, a rocha eterna, because permanecerá. everything else is Porque giving, todo o resto
the vai acabar, the a economy economia, going down, a economia vai decair and so many other e social ills. muitas outras situações sociais. So at a point like that one, Então, num ponto como este, when the teachers of the law and the quando Pharisees, os mestres, os doutores da lei, os they were fariseus, telling people to fulfill the law of eles Moses, estavam dizendo para as pessoas cumprirem a lei de Moisés, but they had no power to overcome sin. mas eles não tinham poder para vencer o pecado. In Kenya, when I talk with people who are still in religion, No Quênia, quando eu ainda falo com as pessoas, quando eles ainda estão they are men em- or even And- women. na cidade dela, em Queritio, And one eles thing, falam com os one homens, thing com as they will mulheres, tell me, e uma das coisas que eles me it is dizem true, we know é que é verdade, nós sabemos that we will go to church. que nós vamos para a We igreja, even have big names. nós até mesmo temos We grandes have nomes, titles. nós temos títulos, We are bishops. nós somos bispos, We are pastors. nós somos pastores, We have preached many nós years. temos pregado por muitos But anos, one thing they know, mas uma coisa que eles sabem they are still sinners. é que eles ainda são pecadores. Hallelujah. And then you Aleluia. ask them, Então você pergunta para are you eles, aware of the times? vocês estão cientes dos tempos? And then they will tell you, Então eles vão te dizer, yes, we can see. sim, nós podemos We can ver. see that something has Nós changed. podemos ver que algo mudou And we didn't need help. e nós precisamos de ajuda. Hallelujah. Aleluia. So I thank the Lord Então eu agradeço ao Senhor that the reason that our Lord Jesus came to que a a people razão like pela those, qual o Jesus Cristo veio para pessoas como estes, and he brought them the subject of repentance. e ele trouxe para eles e para nós o Because arrependimento, it is possible to go to church porque é muito possível que você from vá à igreja from January to de December janeiro até dezembro, for many years por muitos anos, and still be stuck in e our sins. ainda estar presos nos nossos pecados. When these messengers of the Lord Quando came to estes Kenya, mensageiros do Senhor chegaram ao Quênia, the way the revival started in Kenya, a forma como o avivamento começou no I Quênia, am told, me foi dito, and the women were very central. as mulheres eram muito centrais neste I don't avivamento. know about here, Eu não sei aqui, but there is something we loved watching about Brazil mas uma coisa que nós amamos muito de ver no Brasil, during COVID. durante o outbreak. Covid, There was a very popular clip about some people singing along the streets. haviam pessoas que cantavam nas ruas. And it was very powerful to watch. E era muito poderoso de ver aquilo. But beyond that, Mas depois disso, the Lord is looking for repentance. o Senhor quer So many arrependimento. of us came to church Então muitos de nós viemos para a igreja because we saw the miracles. porque nós vimos os We milagres, saw the things that were happening in the meetings of the Lord. nós vimos as coisas que aconteciam nas For reuniões do example, it Senhor. was very Por fearful. exemplo, era muito You temível. got there Você chegava lá and the lane will lane just in the meeting in the field of the meeting. e a forma como nós nos colocávamos no campo da reunião And seeing cripples that you know rising up, e vendo aleijados que nós sabíamos And que estavam being able sendo to levantados e não conseguiam andar e agora andando, and tumors busting, e tumores rompendo, and people being explodindo, freed from cancer. e as pessoas sendo libertas do câncer. By the way, cancer is the #1 killer in Pela Kenya now. forma, eu não sei aqui, mas o câncer é o número 1 que mata no So Quênia. those were big things. Então, estas eram coisas muito And grandes. so many of us E follow, muitos de nós seguimos. which when I look at it now, E quando nós olhamos isto I agora, saw like we were like the cloud that was following Jesus eu vi que nós éramos como aquela multidão que seguia because he was Jesus. feeding them with food. Porque ele estava dando comida And para at one eles. time, the Lord asked them E um tempo o Senhor perguntou para eles, that I em um know it is momento. not about the word that I give. Porque eu sei que não é por causa da palavra que eu dou. So when Jesus was telling them to repent, Então, quando Jesus estava dizendo para eles se arrependerem, he really understood their heart. ele realmente entendia o coração deles. So for us in Kenya, Então, para nós no a Quênia, falling away came somewhere along the way. a forma como aconteceu ao longo do caminho, And people felt like the Lord is taking too long. e nós achávamos que o Senhor estava demorando muito, And the revival went down a bit.
E o avivamento diminuiu um pouco. And I bless the Lord so much. E eu bendigo tanto ao Senhor. Because the ways of the Lord are not like of men. Porque os caminhos do Senhor não são como os do homem. Because he will always do something to capture his Porque Ele attention. sempre vai fazer algo para chamar a nossa And when atenção. he says that he cannot share his glory with E quando Ele another, diz que Ele não pode compartilhar a sua glória in com his ninguém, mercies, nas suas in misericórdias, his ways, nos seus caminhos, the Lord has awakened o once more Senhor nos despertou mais uma vez. the very original revival, O original, o avivamento the original. revival of repentance O avivamento de arrependimento. that the old women, Que as mulheres, By now, as anciãs, as by mulheres, now they are old women. agora elas são mais And some anciãs. have already transitioned E algumas delas até já and have foram. blessed and gone to be with the Lord. Já foram estar com o Senhor, muitas But delas. many of us who were Mas never part of muitas de that nós repentance, que nunca fomos parte daquele primeiro the Lord arrependimento. has introduced us again O Senhor nos introduziu novamente to very serious and real repentance. a um arrependimento muito sério e muito profundo. Because you wonder, Porque você fica pensando, yes, we can see that things have changed. sim, nós podemos ver que as We can coisas see that the mudaram. day is fast approaching. Nós podemos ver que o dia está se aproximando So rapidamente. how is the situation of my Então, heart? como que está a situação do meu coração? So there is something we treasure very much. Então, há algo que nós entesouramos muito. And every Sunday people are competing. E todos os domingos as pessoas estão competindo. Throughout the week, Através da semana, you write the sins that you know you committed. você escreve os pecados que você sabe que In fact, I cometeu. have had a number of people say, Então, na verdade, eu ouço muitas I pessoas had to dizendo pray and to fast que eu tive que orar e jejuar and to ask the Holy Spirit to remind me. e pedir ao Espírito Santo para me relembrar, me So lembrar, you really get surprised para que você pudesse ter essa lista de that on a pecados, Sunday service, para que no culto de as the domingo, sermon is continuing, enquanto o culto continua, someone will come and almost grab the microphone. alguém vai chegar e quase pegar o microfone No, I first want to repent. e dizer, não, primeiro eu quero me So arrepender. I really bless the Lord Então eu quero bendizer o Senhor. because people, the Holy Spirit of Jehovah Porque o Espírito Santo de Jeová has really awakened the repentance. realmente despertou o arrependimento. Because God is not an author of confusion. Porque o Deus não é um Deus de confusão. And people do really repent. E as pessoas realmente precisam Because se preparar. after seeing all these things, Porque depois de ver todas estas who want to coisas, go to hell? quem quer ir para o And inferno? there is no other way. E não tem nenhum outro And these caminho. mega prophets of Jehovah, E estes profetas de they Jeová, have even caused people to die eles até fizeram, algumas pessoas até morreram and to go and experience e foram e experimentaram. the way to eternity, whether in heaven or in hell. Eles puderam ter uma experiência da eternidade, seja no céu ou no We have so many jokes in the church. quando eles veem que há tantas piadas e brincadeiras na igreja. Either when our achievements deceive us, Então, mesmo quando os nossos, when we have been blessed by the Lord, quando nós fomos abençoados pelo Senhor, we have been blessed with good things, nós fomos abençoados com coisas because for boas, sure the blessings of the Lord are true. porque com certeza as bênçãos do Senhor são But the verdadeiras. problem is that when we are comfortable on earth, Mas o problema é que quando nós estamos confortáveis na we tend terra, to forget the Lord. nós tendemos a esquecer do Senhor. Sometimes we want to worship our Algumas marriages. vezes nós queremos adorar nossos We casamentos, want to worship our nós wives. queremos adorar a We nossa want to esposa, worship our husband. adorar o nosso marido, And the service of the Lord goes down. e então a obra do Senhor cai. So even today, Então, até mesmo the hoje, church in Brazil, a igreja no Brasil, the church globally, a igreja globalmente, it will help us a lot. vai nos ajudar muito. If we can understand and interrogate this statement and instruction of Se nós Jesus, podemos entender esta declaração de Jesus, which he used to launch his mission na qual ele lançou a sua missão and told the people, e disse para as pessoas, who for so many years they sat under the instruction of the
of the teachers of the law, Aquelas pessoas que por tantos anos sentaram debaixo da instrução dos doutores da lei, who are teaching them the laws of Moses. que estava ensinando para eles as leis de Moisés. And our Lord Jesus E o told nosso them, Senhor Jesus disse para eles: repent, arrependam-se, for the kingdom of porque o God reino de has- Deus has come near. já chegou. Today, Hoje, this is the kingdom este é o reino that the mega prophets of the Lord have come to teach que us. os profetas do Senhor vieram para nos ensinar. Are we going to repent the Church of Brazil? Será que nós vamos nos arrepender, Igreja do Brasil? Meaningful repentance, Um arrependimento sincero, understanding what is sin, entendendo do que é, na verdade, o pecado and how much we need the Holy e o Spirit. quanto que nós precisamos do Espírito Santo. I said that for a Eu- long time I never understood the messages Eu disse que por muito tempo eu mesma não entendia a because mensagem, they started their mission in 2004. porque o profeta do Senhor começou a sua missão em So you 2004. can imagine until 2011, Então você pode imaginar que até and I was 2011, just following religion e eu estava seguindo uma religião, until the year 2011. até que no ano de The 2011, Lord caught me in His own ways. o Senhor me atraiu e me agarrou pelos seus próprios Nobody meios. preached to me, Ninguém pregou para mim, but I just listened to the message, mas eu apenas ouvi a mensagem and the Holy Spirit of God, e o Espírito Santo de Deus, He just tweaked something in me. ele me explicou algo para mim. I was in a fallen land, Eu estava em uma terra caída and I started crying. e eu comecei a chorar. And I said to the Lord, E eu disse para o Senhor: you know how many years I have chased after you. o Senhor sabe quantos anos eu tenho te To buscado? be specific, Para ser I was in the específica, nation of South Korea. eu estava na nação da Coreia do Having Sul, gone just to pursue my profession, tendo ela estava desenvolvendo a profissão dela. And when I came across this message, E quando eu encontrei essa mensagem, hallelujah, aleluia! when the Bible says in the book of Ecclesiastes 3 verse 11, Quando a Bíblia diz no livro de Eclesiastes 3, versículo 11, that the heart of man que o coração do homem has the ability to know the voice of tem his a maker. habilidade de conhecer o seu Criador. My pastor was not there, O meu pastor não estava and lá. even if he was there, he could not have helped me. Mesmo que ele estivesse lá na Coreia do Sul, ele não poderia me ajudar. But when I heard the message, Mas quando eu ouvi a I mensagem, started crying within myself. eu comecei a chorar dentro de mim. And I asked the Lord to forgive me. E eu pedi ao Senhor para me At perdoar. that point, I renewed my salvation. Naquele ponto eu renovei a minha In my salvação. own room. No meu próprio entendimento, And na the minha Holy- sala, And the Holy Spirit of God perdão, no meu próprio quarto. led me to go back and review all the messages. Então o Senhor, o Espírito de Deus me fez voltar e rever todas as mensagens. Because I told myself, Porque eu disse para mim mesma, I want to know everything. eu quero saber tudo. I want to know all my sins. Eu quero saber conhecer todos os meus Because I want pecados. to bring a genuine repentance Porque before eu the Lord. quero trazer um arrependimento genuíno diante do And in Senhor. that fallen nation, E nesta natureza the caída, Holy Spirit guided me, o Espírito Santo me guiou. and my life became of prayer and fasting. E a minha vida tornou-se orar e jejuar. Because I said, Porque eu disse, in my own flesh, na minha própria carne, how can I understand such a serious como eu message? posso entender uma mensagem tão séria como Aleluia. esta? That Aleluia! is why I have seen the schedule of activities you have for the week. Por isso que eu vi todas as atividades que vocês têm durante It a is very semana. good and powerful to serve the É Lord. muito bom e poderoso servir ao But how I Senhor. pray that in all, Mas como eu posso atuar tudo aquilo? that you can integrate prayer. Que você, em tudo isso, como que você pode incluir a oração? Because meaningful revival Porque um avivamento significativo can only be sustained through prayer
só pode ser sustentado através da and oração, repentance and arrependimento total separation from sin. e total separação do pecado. Because this God is very holy. Porque este Deus é muito santo. Very, very holy. Ele é muito, muito santo. The one whom Isaiah could not withstand. Aquele diante de quem Isaías não podia permanecer. The one whom John the Baptist could not withstand. Aquele que João Batista diante dele não podia Even permanecer. having been a friend of Jesus, Até mesmo sendo amigo for de many Jesus years, por muitos anos. but when he saw him glorified, Mas quando ele viu Jesus he had to glorificado, go down prostrate ele teve que se prostrar and e worship descer him. e adorá-lo. If we want to sustain the revival Se nós queremos sustentar o and to be avivamento confident that we will make it to the e rapture, ter certeza que nós vamos entrar no arrebatamento, we have to live a life of nós temos repentance. que viver uma vida de Then we can read arrependimento. the book of Matthew 25. Então podemos ler o livro de Mateus, It is a capítulo scripture that 25. it is a scripture that we know too É uma very well. escritura que nós conhecemos muito bem. It's about the 10 virgins. É a respeito das 10 virgens. And I continue stressing about the role of the Holy Spirit E eu continuo enfatizando o papel do Espírito Santo and meaningful repentance e um arrependimento sincero in the life of a believer. na vida de um crente. And I will read E eu vou então ler from verse 1 to verse 13. do versículo 1 ao 13. Allow me to read. Permitam-me ler. At that time, the kingdom of heaven will be like the 10 virgins Naquele tempo, então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens who took their lamps and went out to meet the que bridegroom. pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. And 5 of them were foolish 5 delas eram insensatas and 5 were e wise. 5 prudentes. The foolish As insensatas, took their lamps and did not take any oil with them. as insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo com elas. Verse 4. Versículo 4. The wise ones, however, took, As prudentes, entretanto, they took oil in jars along with their lamps. elas levaram o óleo nas vasilhas, The bridegroom was a long time in junto coming. com as lâmpadas. O noivo demorou para chegar They all became drowsy and fell asleep. e todas ficaram com sono e adormeceram. At midnight, the cry rang out, À meia-noite ouviu-se um grito. "Here is the bridegroom, O come out noivo to meet se him." aproxima, saiam ao seu encontro. Verse 7. Versículo 7. Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. Então todas as virgens acordaram e prepararam as The suas foolish lâmpadas. ones said to the wise, As insensatas disseram às "Give us prudentes: some of your oil, our lamps are going out." Dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Verse 9. Versículo 9. No, they replied, Elas responderam: Não, "There may not be enough for both us and you. pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves." Mas vão àqueles que vendem óleo e comprem o óleo para vocês. But while they were on their way to buy the oil, Mas quando elas saíram para comprar o óleo, the bridegroom arrived. o noivo chegou. The virgins who were ready went in with him As virgens que estavam prontas entraram com ele to the wedding banquet, para o banquete nupcial and the door was shut. e a porta foi fechada. Verse 11. Versículo 11. Later, the others also came. Mais tarde chegaram também as outras "Lord, Lord," they said, e disseram: Senhor, Senhor, "open the door for us." abra-nos a porta. But he replied, Mas ele respondeu: "Truly I tell you, I do not know Em you. verdade eu vos digo, não as conheço. Therefore keep watch, Portanto, vigiem, because you do not know the day or the hour." porque vocês não sabem o dia nem a hora. Aleluia. Aleluia. That word is self-explanatory. The word of God is self-explanatory A palavra de Deus, ela é clara because e explica claramente. it talks about a people who registered to start the journey. Isto fala de um povo que decidiram começar uma And jornada. every time we tell the Lord that we are born again, E todas as vezes que nós dissemos para o Senhor que nós somos His
His grace and mercy, E pela sua graça e He gives misericórdia, us His Holy Spirit. Ele nos dá o seu Espírito Santo, Because this way we haven't been there before. porque este é um caminho onde nós nunca tínhamos andado That antes. is why É por isso I always understand when I ask the que eu Lord to help sempre me. entendo, quando eu peço para o Senhor me The ajudar, very first thing He taught a me, primeira coisa que Ele me ensinou, even the mega prophets of the Lord were not there to teach me. até mesmo os profetas do Senhor não estavam lá But para the me word they ensinar, gave, the Lord used it. mas Deus usou. And the Lord introduced me to prayer and fasting. O Senhor, o Espírito Santo me ensinou a entrar numa vida de oração e Because jejum. it is in killing the flesh Porque é ao matar a and carne the carnality e a carnalidade that we are transformed by the Holy que Spirit. nós somos transformados pelo He Espírito washes Santo. us, Ele nos vigia, nos He cuida, cleanses Ele us, nos lava, Ele and nos He limpa empowers e us. Ele nos dá poder. This is the narrative of these 10 Esta é a virgins. narrativa dessas 10 virgens. But as the waiting continues, Mas enquanto a espera continuava, drowsiness comes in, o sono chegou. familiarity comes A in. familiaridade chegou. The same thing with the children of Israel. Foi a mesma coisa com os filhos de Israel, The same thing with Lot's wife. a mesma coisa com a mulher de Ló, Even after having served the angels of the até Lord. mesmo servindo na sua própria casa os Even anjos do after being Senhor. held by hand and removed out of the city. Mesmo sendo pegada pela mão e atirada para fora da So cidade. it is very dangerous Então é muito perigoso to walk on this journey andar nesta jornada without the Holy Spirit of God. sem o Espírito Santo de Deus. Because the flesh is corrupt Porque a carne é corrompida, é corrupta, and only submits to sin. e ela só sabe se submeter ao So pecado. every time the prophets of the Lord allow us to go on a journey of prayer and fasting with Então, them, toda vez que o profeta do Senhor nos permite entrar em uma jornada de oração e jejum com Ele, it is actually a privilege and an honor. na verdade, é um privilégio e uma honra. Because as we can see, Porque como nós podemos ver, midnight will come for everybody. a hora da meia-noite virá para It todos. could be the challenges that we go through. Poderia ser os desafios que nós It estamos could be passando. the demands of your job. Poderia ser as exigências It do could seu be the trabalho. issues within the society or even within your family. Poderia ser os problemas na sociedade ou dentro da sua família. And there is a possibility that they can weigh you down. E há uma possibilidade destas coisas pesarem sobre você. But the Bible somewhere else says Mas a Bíblia em algum lugar diz that when even the storms of life, they are so many, que embora as tempestades da vida sejam tantas, that the Holy Spirit of God will raise the standard que o Espírito de Deus vai levantar o padrão and help us to e overcome. vai nos ajudar a vencer. So blessed people, Então, povo I abençoado, want to encourage all of us. eu quero encorajar todos Let nós. us become the friends of the Holy Spirit. Vamos nos tornar amigos do Espírito Even at this Santo, critical hour, até mesmo nesta hora when we crítica, see that the wedding banquet is almost there, quando nós vemos que a hora do banquete de casamento está quase chegando, the awakening among the beloved nation of God. eles estão agora. Eles agora. Yes, They the are- awakening by the beloved people of Israel. Eles já estão começando a despertar o povo amado de Israel. So for us, the Gentile nations, Então, para nós, as nações gentílicas, let us be very careful vamos tomar muito cuidado that we may become the wise church. para que nos tornemos a igreja sábia. We cannot afford to be foolish at this Nós hour. não podemos nos dar ao luxo de sermos tolas I nesta want to hora. finish by reading the book of Isaiah, Eu quero terminar lendo o livro de the Isaías. book of Isaiah chapter 44, O livro de Isaías, capítulo 44. because the Lord of the prophets of God Porque o Senhor do profeta do Senhor, has never changed ele não muda, esse Deus and não has muda. become very powerful E ele tem sido muito poderoso as we receive very serious revelation. quando nós recebemos revelações muito sérias. And the prophet Isaiah addressed the children of Israel
E o profeta Isaías estava In a falando com os summary, filhos de I will Israel. read the verses 1 to 5. Em resumo, eu vou ler os versículos de 1 a 5. Because nations have been grafted in. Porque as nações foram enxertadas. You recall, don't open, but recall John chapter 15, Vocês se lembram de João capítulo where 15, Jesus is the true vine. onde Jesus é a videira And we are the verdadeira branches. e nós somos os ramos. And the book, I think in verse 6 and 7, E eu acho que no versículo 6 e 7, the Bible says that we have a to Bíblia diz remain grafted in Jesus. que nós temos que permanecer enxertados em Because Jesus. without him we can do nothing. Porque sem Jesus nós não podemos fazer nada. I'm reading Isaiah 44 Eu vou ler Isaías 44, from verse 1. do versículo 1 em And diante, the Bible says, e a Bíblia diz: but now listen, Jacob, my servant Israel, whom I have chosen. Mas agora escute Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Verse 2. Versículo 2. This is what the Lord says. Assim diz o Senhor, He who made you, aquele que te who formou, formed you in the womb, que te formou no ventre, and who will help you. e aquele que te ajudará. Do not be afraid, Jacob, my servant, Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jeshurun, whom I have chosen. Jesuruma, quem escolhi. Hallelujah. I know we Aleluia. have started the journey, Eu sei que nós começamos a and jornada we are very excited. e nós estamos muito excitados e Because felizes, soon and animados, very soon, porque muito brevemente, soon and very soon, blessed muito people, brevemente, povo abençoado, this journey will be over. esta jornada The acabará. sorrows will be over. As tristezas acabarão. We are being returned, Nós temos dado. We have returned. we are being grafted in Nós fomos enxertados, elas usam as essa the palavra, spiritual Israel. como o Israel espiritual. And verse 5, it says, No versículo I mean 5 ele verse 3. diz: For I will pour water on the thirsty land Pois eis que derramarei água sobre a terra seca and streams on the dry ground. e torrentes sobre a terra seca. I will pour out my spirit on your offspring Eu derramarei o meu espírito sobre a sua descendência and my blessing on your descendants. e a minha bênção sobre os seus descendentes, sobre os seus Aleluia. filhos e os seus descendentes. We have really talked about the Holy Spirit Nós realmente falamos and aqui His sobre o role Espírito in Santo helping us e o seu papel em nos ajudar and ensuring that when we are grafted in, e para ter certeza que quando nós somos enxertados, we do not have an opportunity to fall away. nós não temos uma oportunidade de voltar atrás, de cair. Because for some time Jesus said Porque por algum tempo Jesus disse that he waits for a tree, que ele procurou uma árvore, he will wait aloud a tree ele vai, and build a hedge of protection sim, ele vai adubar uma terra, criar uma cerca de proteção sobre a árvore, yes, and add manure e ele vai trazer nutrientes so that it can be E chuva productive. para que ela possa crescer. Then forte. he will visit and look for fruit. Então ele vai voltar lá e procurar fruto nesta árvore. But when it is unproductive, Mas se esta árvore não está produzindo, our Lord Jesus said o nosso Jesus, Senhor Jesus diz that it is to be cut off que ela precisa ser cortada and to be burned in fire. e ser queimada no fogo. But the Holy Spirit is our friend Mas o Espírito Santo é nosso to amigo help us. Verse 4 para says, nos ajudar. O versículo 4 diz: they will spring up like grass in a meadow, Então eles brotarão como a relva nova, like poplar trees by flowing streams. como salgueiros junto às correntes das águas. Some will say, I belong to the Lord. E um dirá: Eu pertenço ao Senhor. Others will call themselves by the name of Jacob. Outro se chamará pelo nome de Jacó. Still others will write on their hand, Ainda outro escreverá na própria mão: the Lord, Eu pertenço ao Senhor. and
povo because abençoado, our God, porque o nosso Deus He's the God of restoration. é o Deus da He's the restauração, God of hope. Ele é o Deus da He's God esperança, of mercy. Ele é o Deus da Even as misericórdia. prophet Isaiah foretold about things to come about Israel, Assim como o profeta Isaías, ele profetizou o que estava para vir sobre a nação de which Israel. we are seeing come to being now. Aqui, coisas que nós estamos vendo acontecer agora. Even we as spiritual Israel, E nós, como Israel espiritual, our hope is only in the Lord. a nossa esperança é somente no Senhor. So for us in Kenya, Então, para nós no Quênia, on Sunday is the day of the Lord. o domingo é dia do Senhor. We leave our houses Nós 6 in the saímos das morning, nossas casas às 6 da manhã. and even if we go back to the house 9 in the night, E quando nós voltamos para casa, já é 9 horas da noite. we really don't care about anything else. Nós não nos importamos com But- isso. Aleluia. But allow me Mas permitam-me that we reach there, que vocês também cheguem lá. and I believe the Lord can give us another time E eu creio que o Senhor nos dará outra so that oportunidade we keep on sharing the word. para que possamos continuar compartilhando a It is palavra. very powerful, É muito poderoso. and it is the hope for everybody. É uma esperança para Many todos. people are coming in. Muitas pessoas estão chegando Even agora. in Kenya, we have seen an awakening. Mesmo no Quênia, nós vimos um And despertamento. every time we have learned to thank the Lord E todas as vezes que nós and needed to temos, stand with the missions of the Lord nós estamos agora decididos a permanecer na in missão do prayer and Senhor, even in resources, em oração, mas também em recursos materiais, because we count it a privilege porque nós consideramos isto um when privilégio we see other nations coming in. quando nós vemos outras nações vindo. Therefore, I bless the Lord very much, Portanto, eu abençoo o even Senhor for this muito opportunity. e por esta I oportunidade. did not deserve, Eu não mereço isso, but thank you very much mas muito for obrigado accepting me, por me aceitar, and it's the family of the Lord. porque vocês são a família do Maybe we Senhor. can stand and pray. Vamos nos levantar e orar. Amen. Amém. Amen. Amém. If you agree, we can play. Se vocês têm Let us- worship, Yes, yes, yes. adoração, por favor. Adoração. Aleluia. Because Aleluia. at this critical hour, we really need the Lord very much. Nesta hora crítica, nós precisamos muito do Senhor. For us in Kenya, our concern is Para nós no Quênia, nossa preocupação é essa. that the people are coming into the house, to the house of Abraham, Que as pessoas que agora estão vindo para a And- casa de Abraão, and they are taking their possessions. lá e estão recebendo a sua herança. So our cry unto the Lord is Então, o nosso clamor diante do Senhor that the first may not be the last. é que o primeiro não seja o último. And we Amém. really understand our very tricky situation, E nós entendemos a nossa situação muito perigosa, but we also understand the love of God, mas nós também entendemos o amor de even to His Deus, blessed nation Israel. até mesmo na sua nação abençoada Israel. I think we can continue. We can worship. Então, vocês podem continuar? Sim. Sem cantar, tá? Só. Aleluia. So you can help me to worship the Father. Então, vocês me ajudem a adorar o Pai. You can sing a new song. I don't know if I'll ask for help, somebody to lead the worship, because Eu I don't know preciso de any of. But you can sing a Spanish. new song just using the melody. Okay. And I think sing we the can word. sing this song that is known by everybody. I don't know whether Meu we'll agree. respirar. Ah, The air I breathe. Aleluia. Para aqueles que não sabem, amados, o profeta do Senhor, ele vai para todas as nações sem cobrar um centavo.
Ele vem, ele paga a passagem dele e de todos que vêm com ele, ele paga o hotel, You ele can paga sing a the version comida. of the song we sing in. Então, o que ela está dizendo é que eles têm o maior prazer de ver que uma nação aonde o profeta foi enviado por eles, pelo Senhor, mas por eles, está começando a conhecer o Senhor e dar fruto. Então, eles são participantes. This is the air I breathe. Este é o meu respirar de novo. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E amada supervisora Hélia, senti Jesus e eu perdido estou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti, Jesus.
We acknowledge the Lord in the beauty of His holiness, Adoramos o Senhor na sua santidade. that the Lord is so powerful, O Senhor é tão the Lord is poderoso. so beautiful, O Senhor é tão lindo that He has blessed us with a very powerful salvation. que Ele nos abençoou com uma salvação It is tão always poderosa very, very refreshing e que é sempre, sempre fresca. when we open our hearts to the Lord, Quando nós abrimos o nosso coração when para we o allow the Senhor. Holy Spirit of God Quando nós permitimos que o Espírito Santo to de work out the Deus wonderful salvation trabalhe a maravilhosa salvação in our lives. em nossas vidas. When we acknowledge that we are weak and wretched, Que quando nós estamos vencidos pela nossa natureza but fraca, it took Jesus, the Son of God, mas Jesus, o Filho de Deus, to come and die on the cross. Ele precisou vir e He morrer na who had no cruz. sin, Aquele que não tinha for you pecado. and me, Por você e por mim. that we may be admitted Para que pudéssemos ser admitidos in His precious na salvation. sua preciosa salvação. I would like to request Eu gostaria de pedir that we can say beautiful words to the Lord, que nós possamos cantar essas lindas that we palavras can para o worship Senhor, Him briefly, que possamos adorá-lo even in brevemente, prayer, mesmo em oração, that you may open your mouth para que você possa abrir a sua and tell the boca Lord that He is good, e dizer para o Senhor que Ele é bom and just appreciate Him for e salvation. apreciá-lo pela salvação que Ele te Appreciate deu Him that He has visited the people of Brazil, e apreciá-lo porque Ele visitou o povo do that He is Brasil, visiting the nations of the earth, que Ele está visitando as nações da and terra privilege, undeserved grace and honor e Ele merece graça e honra, to us who have done so bad things, que Ele agora está dando graça e who honra for para many nós years have que fizemos rejected the coisas Lord. tão más, que por muitos anos rejeitamos o Senhor. But He has opened a door of revival Mas Ele abriu uma porta de to avivamento visit us in our villages, para nos visitar nas nossas vilas, that the things that money and silver and gold could not buy for us, para que aquelas coisas que prata e ouro jamais poderiam that He comprar has para sent us nós, the Holy que Spirit Ele nos enviou o Espírito Santo and allowed the blood of Jesus. e Ele permitiu que o sangue de Just say Jesus something to the Lord viesse até nós. Diga algo para o to Senhor. appreciate Him for His blessing. Aprecia o Senhor pelas bênçãos dele na sua vida. Father, we thank you. Pai, nós te We agradecemos. thank you, Jehovah. Nós te agradecemos, We Jeová. thank you, our Father, Nós te agradecemos, nosso Pai, that you sent your one and only Son, Jesus. que tu nos enviaste o teu único filho, Jesus. Even as we read in the Bible, Mesmo quando lemos a Bíblia, that He left His kingdom in glory. que ele deixou o seu reino de glória And He came to this earth of sin e ele veio a este mundo de pecado for me, por mim, that I could be grafted in, para que eu pudesse ser that I could enxertado, be admitted into your glorious kingdom. para que eu pudesse entrar no teu And Lord, glorioso when I had reino. no hope, E, Senhor, quando eu não tinha when esperança, sin had made a mockery of me, quando o pecado estava zombando de mim, when our nations were moving fast and furious to hell, quando as nossas nações estavam se movendo rapidamente para o inferno, you encountered us along the tracks of death, tu nos encontraste neste caminho do inferno. and you caught our attention, E tu Jehovah. chamaste a nossa atenção, Jeová. We thank you, our Father, Nós te agradecemos, nosso that you Pai, saw the world that had no hope, porque nós éramos aqueles que não tinham that esperança, we had sold our lives to serve Satan. que nós tínhamos vendido a nossa vida para o But diabo. Jehovah, Mas, Jeová, you sent to us the holy angels of heaven. tu nos enviastes os santos anjos do céu. Even when the time came near for the Messiah to come back, Até mesmo quando o tempo se aproximou para o you Messias saw voltar. how we abused you. Nós vimos, o Senhor viu quanto nós estávamos abusando de ti. Even when we were deep in religion Mesmo quando estávamos profundamente na religião and had no ability to understand e não tínhamos habilidade para how much we entender hurt you, o Jehovah. quanto nós te ferimos, So Jeová. for this opportunity, Obrigado por esta even for you to oportunidade. raise a holy altar, Até para nos dar um altar santo. even for you to come and restore the pulpit, Para que tu pudesses vir e even restaurar o for you to raise púlpito. holy priesthood, Jehovah, Para levantares um sacerdócio and to santo, teach us Jeová. about the eternal gospel,
eternal. e nos ensinar a respeito dos planos We thank eternos you, de we Deus. thank you, our Nós te Father, agradecemos, nosso even to Pai, graft us in as your children. até por nos adotar como seus próprios Precious filhos. Father, Abençoado Pai, precious Lord, precioso Senhor. the many things that we are must in this world, Há muitas coisas que nós estamos, they gave us no hope, Jehovah. que nós vemos neste mundo que não nos dá But when we esperança. encountered our Lord and our Savior Jesus, Mas quando nós encontramos nosso Senhor e you Salvador gave purpose Jesus, and meaning to our lives. tu trouxeste significado para a That nossa today we are vida. glad to call you Abba Father. Pai, hoje estamos felizes de te chamarmos de Pai. We are glad to have you, Jesus. Nós estamos tão felizes que That nós when temos we a Ti, cry unto you, Jesus. my E Lord, sabemos que quando clamamos a Ti, you hear Senhor, our cries Tu ouves and o you nosso come to choro. help us. E Tu vens para nos ajudar. Mighty Father, thank you for your blessings, Poderoso Pai, obrigado por Tuas even of bênçãos. eternity, As bênçãos da and the eternidade. joy that you have given us, E a alegria que Tu nos and deste. brought restoration to our sons and E daughters. trouxeste restauração aos nossos filhos e My filhas. Father, my God, Meu Pai e meu Deus. even when men had no purpose and meaning in life, Quando nós não tínhamos nenhum propósito nem significado na vida. you encountered us, Jehovah. Tu nos encontraste, Jeová. We thank you Nós te agradecemos. that you have raised your people Que tu levantaste o teu povo as pastors in the sanctuary of Jehovah, como pastores no that santuário we de can go out Jeová. with this glorious message Para que possamos sair com a tua gloriosa and mensagem. preach it, my Father, E pregá-la, meu Pai. even to those who are lost in drugs and alcohol, Aqueles que estão perdidos em drogas e álcool. even to those, my Lord, who are lost in sexual Aqueles que immorality, estão perdidos na imoralidade sexual. even some are outright devil worshippers, Jehovah, Aqueles que estão lá fora que são adoradores do diabo, without knowing Jeová. that, Lord, you created everything, Sem saber que tu os criastes para that the ti. heaven and the earth, E que o céu e a terra they are the work of your hands. são obras das tuas It mãos. is you who preserves our health, Tu és aquele que preservas a nossa that we may be saúde. able to live another day, oh God, Para que possamos viver um outro dia, ó Deus. under the counsel and the instruction of the Holy Spirit, Debaixo do conselho e da instrução do and Espírito listening to your Santo. holy word, E ouvindo a Jehovah. tua santa palavra, Jeová. My God on earth, Ó Deus na terra, we have no desire for anything else, não temos desejo por nada mais além de only ti. to know you, Jesus, Somente de te conhecer mais, and to be Jesus. admitted into your glorious kingdom. E podermos entrar no teu glorioso reino. That when everything else is giving way, Que quando todo o resto tiver passado, we know that Jesus, you are the rock of ages that cleft for us. e nós sabemos que Jesus, tu és a rocha eterna que clama por nós. We do repent our sins today, Então nos arrependemos dos nossos pecados hoje. even when we disobeyed you. Mesmo quando te And desobedecemos. anytime we had contestation with your Holy E Spirit, muitas vezes contestamos o teu Espírito when we had no Santo. ability to obey your messages. Quando não temos a condição de obedecer o teu And mensageiro. today you may have mercy upon us. Que hoje tu tenhas misericórdia de nós. Your powerful heart of mercy. A tua palavra de Even the misericórdia. way you delivered us, oh my God. Mesmo a forma como tu nos libertaste, meu Deus. And through the message of righteousness, E através da mensagem da justiça. Jehovah, you are populating heaven. Senhor Jeová, tu estás povoando o céu. That even our loved ones and our families, Que até mesmo os nossos amados, nossas they famílias. will have an opportunity to become your children. Eles terão uma oportunidade de se tornarem teus Father, we filhos. have read your word today. Pai, nós ouvimos a tua palavra And we do hoje. submit to the mighty Holy Spirit of E Jehovah. nós nos submetemos ao poderoso Espírito Santo de Even as the Jeová. work you have started in the nations of the earth, E que a obra que tu começaste nas nações da terra. Jesus Christ the Messiah, Jesus Cristo Messias. you may teach us how to walk and to live along this highway of holiness. Tu pode nos ajudar e nos ensinar a andar no caminho da santidade. We submit our lives to the blood of Jesus, Nós submetemos a nossa vida ao sangue de the atoning Jesus. sacrifice, O sacrifício the expiatório. blood of Jesus that was shed for me, O que o sangue de Jesus trabalhou e operou para mim. the blood Na terra. the blood of Jesus that takes away our cleanness, O Jesus. sangue de Jesus que tira a nossa paralisia.
that you may admit our names in the Lamb's Book of Life, para que tu possas escrever os nossos nomes no livro da vida do and that you may Cordeiro. send us your wonderful Holy Spirit, E por ter nos enviado o teu maravilhoso the Espírito mighty Counselor Santo, and the Teacher, o poderoso conselheiro e o mestre, that He may bless us with the fear of the Lord. para que ele possa nos abençoar com o temor do Senhor. My God and my Father, Meu Deus e meu Pai, thank you for the blessings, nós queremos te agradecer pelas even of sending to bênçãos, us the mightiest prophets of God. até por nos enviar o poderoso profeta do Thank you Senhor. for the holy angels of heaven. Obrigado pelos anjos do céu, That even when we never understood their mission, que mesmo quando nós ainda não entendemos a missão you deles, never destroyed us with the fire of Elijah. tu nunca nos destruístes com o fogo de Elias. Father, we do thank you. Pai, nós te We agradecemos. thank you very much. Nós te agradecemos muito. And this hour, my God, E nesta hora, meu Deus, because our Lord Jesus said porque o nosso Senhor Jesus disse that no one is holy and perfect. que ninguém é santo e perfeito. And every time you have given us, we desire that we may be light with you. E que, pelo que tu nos deste, nós desejamos ser como tu és. So, precious people, Então, povo precioso, I pray that we may surrender our lives to Jesus eu now. oro que nós estejamos rendendo as nossas vidas a Jesus agora, That He may look upon us with mercy and favor, para que Ele possa olhar para nós com misericórdia e favor. Vamos nos ajoelhar diante and do give Senhor. us another opportunity Vamos to entregar prepare. nossa vida para o Senhor e pedir a Ele uma oportunidade hoje. Let us pray to the Father. Vamos orar ao Pai. May we repeat, Repitam, por favor. precious Jesus, Precioso Jesus, I am a sinner. eu sou um pecador. I've lived a life of sin. Eu tenho vivido uma vida de pecado. I am full of wickedness and rebellion. Eu estou cheio de iniquidade e rebelião. Today I repent of my sins. Hoje eu me arrependo dos meus pecados. I repent of sexual immorality. Eu me arrependo da imoralidade sexual. I repent of idolatry. Eu me arrependo da idolatria. I repent of abusing the grace of God. Eu me arrependo de abusar da graça de Deus. For me and my family, Que eu e a minha família. I thank you for Jesus. E eu te agradeço, Jesus. And I pray E eu oro that you may wash me today with His precious blood. que Ele me lave hoje com o teu precioso sangue. And take away all my sins and iniquities. E remova todos os meus pecados e iniquidades. That you may write my name in the Lamb's Book of Life. E que tu escrevas o meu nome no livro da vida do Cordeiro. And you may fill me with your Holy E Spirit. que tu me enchas com teu Espírito Santo. Today I forsake all sin. Hoje eu abandono todo o pecado. And I am born again. E eu nasci de novo. In the mighty name of Jesus. No poderoso nome de Jesus. I receive you. Eu te recebo. Amen. Amém. Amen. Amém. So may the Lord bless you. Que o Senhor os abençoe. Amen. I pray that you can send me with greetings Eu oro que vocês me enviem com saudações to the church where I serve. para a igreja onde eu sirvo. And when you come to Kenya, E quando vocês vierem ao I Quênia, hope I will see you. eu espero ver vocês. Amen. Amém. Amen. Thank you so much. Thank you so much. Blessed Senior Pastor, thank you so much.
Aleluia, amados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus falou conosco poderosamente hoje. Deus nos ama muito. Ele separou uma serva dele, uma trabalhadora da seara, que atravessou o oceano para vir entregar a mensagem da vida eterna, exatamente o alimento que nós precisávamos no dia de hoje. Quantos aqui foram preenchidos com o Espírito Santo? Amados, o que me impactou muito desta mensagem foi a forma, com tanto temor, que eles oram, que eles caminham com as suas vidas rumo ao reino celestial. E amados, como Deus faz, os últimos serão os primeiros. Hoje a nação do Quênia, uma das nações mais pobres do mundo, começou o maior avivamento da história da Bíblia. E a hora que ela falou que eles estão tão felizes de dar suporte financeiro para o avivamento de todo mundo. Aleluia. Amado, isso entrou como uma flecha no meu coração. Eles estão tão felizes de pegar e dar suporte. Aqui nós não estamos pregando dinheiro, amados, pelo amor de Deus. Aqui nós estamos reconhecendo uma nação que está lutando pelas almas do mundo através dos profetas do Senhor, que é verdadeiramente rica espiritualmente. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de vocês. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e sobre nós levante o teu rosto e nos dê a tua paz, a paz que excede o entendimento. Uma excelente, abençoada semana a todos, no poderoso nome de Jesus. Shalom, vão em paz, que Deus os acompanhe. Amém.